Vamos lá? O que ele deseja aqui para você? Ele aborda um paraquedista que, ao lançar-se, ele tem uma queda vertical e essa queda ela se dá na presença do ar e manda você não desprezar esse atrito executado pelo ar. Coisa que geralmente nós fazemos, né? As nossas quedas elas são tratadas como uma queda livre. Portanto, uma queda com ausência do ar e essa força de atrito exercida pelo ar, geralmente nós desprezamos. Dessa vez não, a questão pede que você considere essa força de atrito exercida pelo ar e elabore um raciocínio onde você compreenda o comportamento da força resultante que age no paraquedista. Resultante, Eduardo, o paraquedista, agora há duas forças agindo nele, uma constante e uma variada. Uma constante, que é a força-peso dele, que tratamos como constante, e uma variada, que é a força de atrito exercida pelo ar, o arrasto exercido pelo ar sobre o objeto. Eduardo, por que essa força é variada? Nas nossas aulas do curso, essa força exercida pelo ar, ela é tratada como K vezes o quadrado da velocidade. Eu já expliquei o comportamento dessa força para todos vocês nas aulas do curso. Essa força de atrito exercida pelo ar, ela é uma constante aerodinâmica que depende do formato do objeto e da superfície de contato com o ar e da velocidade do objeto instantânea, que é a velocidade que o objeto tem naquele momento. Então, olha o comportamento dessa força de atrito exercida pelo ar. Inicialmente ela não existe, porque o objeto ele inicia sua queda com velocidade inicial zero. Por isso que eu retratei uma pessoa com a força agindo nele sendo apenas o peso, porque a velocidade inicial é nula. Então, eu não posso ter força de atrito exercida pelo ar inicialmente. Só que logo na queda, essa velocidade do objeto começa a aumentar. A velocidade do paraquedista vai começar a aumentar. Então, como a velocidade do paraquedista aumenta, isso vai aumentar a força de atrito exercida pelo ar sobre o paraquedista. E essa força de atrito exercida pelo ar ela vai começar a aumentar, a existir. E, professor, então quer dizer que a velocidade de queda do objeto não tem uma queda normal, cuja aceleração vai ser apenas a aceleração da gravidade? Perfeito, não. Infelizmente, você vai ter um movimento acelerado, até o momento onde o paraquedista ele abre o paraquedas, porque ele cita isso no texto, e logo em seguida você vai ter um movimento retardado. Daí porque o gráfico ele tem dois comportamentos. Vamos devagar. É muito importante que você perceba o comportamento dessa força de atrito exercida pelo ar e perceba que ela é variada. Perceba que essa força de atrito exercida pelo ar depende do quadrado da velocidade. Então olha o que está acontecendo. Na queda, essa velocidade ela vai aumentando. Com o aumento da velocidade, aumenta-se a força de atrito exercida pelo ar. E se essa força de atrito exercida pelo ar aumentar muito, pode ser que chegue um momento que ela anule o peso. E na hora que isso acontece, você atinge uma velocidade chamada velocidade limite. Alguns autores chamam de velocidade terminal também. Essa velocidade limite, ela indica o quê? Que a força de atrito exercida pelo ar na queda do objeto, ela aumentou tanto que ela se igualou ao peso. Na hora que isso acontece, por favor, não diga que o objeto entra em repouso. Mas essa força de atrito, quando ela aumenta muito, que ela se iguala ao peso, ela é capaz de anular o peso. Quando ela anula o peso, o objeto ele entra numa condição chamada equilíbrio dinâmico. O objeto ele entra numa queda vertical a velocidade constante. Ele descreve um movimento uniforme a partir daquele momento. Como é, Eduardo? De novo. O objeto ele tem uma queda onde a força-peso está agindo constantemente, só que eu tenho um atrito exercido pelo ar. E esse atrito exercido pelo ar ele vai aumentando, enquanto a força-peso é constante e é maior. Vai chegar uma hora que esse atrito exercido pelo ar aumentou tanto que ele se iguala ao peso. E se eles se igualarem, o objeto passa a cair com velocidade constante. E, Eduardo, qual é o comportamento da força resultante agindo no paraquedista naquele momento? Quem é a resultante? Quem é a resultante? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. A resultante, nesse momento inicial do gráfico, bota aqui na parte de cima. A força resultante, ela é quem? Ela é a força-peso, porque é maior, menos a força de atrito exercida pelo ar. Então a força resultante ela é positiva, galera. Por que ela é positiva? Porque ela é o peso menos essa força de atrito. E o peso ele é maior do que a força de atrito. O peso, ó, ele é maior do que a força de atrito. Então o objeto ele tem uma queda vertical acelerada, porque como o peso é maior do que a força de atrito, ele gera uma aceleração para baixo, que é no mesmo sentido do movimento. Logo, isso é um movimento acelerado. Beleza? Essa força resultante, gerando um movimento acelerado, faz com que o objeto continue caindo e a velocidade continue aumentando, apesar da força de atrito exercida pelo ar aumentar também. Vai chegar uma hora onde ele não consegue mais acelerar, em que a força de atrito exercida pelo ar aumentou tanto que se igualou ao peso.
a velocidade do objeto realmente é altíssima, mas não aumenta mais. A velocidade passa a ser o quê? Constante. É a hora que ele cita um acontecimento no texto. Ele informa que nesse momento, o momento onde a força resultante reduziu muito, reduziu, Eduardo. Você acabou de dizer que a força de atrito exercida pelo ar vai aumentando? Galera, você tem que analisar 3 forças aqui. A força peso, que ela é constante. A força de atrito exercida pelo ar, que ela é crescente e variada. E a força resultante, que é a subtração entre elas. Então, se você tem uma força que é constante e maior do que a outra, mas ela consegue ser variada mais crescente, imagina uma situação simples. Peso 10, força de atrito 1. Peso 10, força de atrito 2. Peso 10, força de atrito 3. Peso 10, força de atrito 4. O que está acontecendo com a resultante? Está diminuindo. 10 menos 1, 9. 10 menos 2, 8. 10 menos 3, 7. 10 menos 4, 6. Então a força resultante está sempre diminuindo. Por isso que você percebe que essa curva ela é decrescente. E é uma linha curva porque essa força é variada. Então, como uma é constante e a outra é variada, o resultado delas varia. Então, por isso que a linha tem que ser curva, não pode ser uma linha reta. Aí, Eduardo, peraí, de novo. Então quer dizer que a minha força resultante ela é decrescente, né? Porque a força de atrito está crescendo e eu tenho que subtrair o peso dela. Perfeito. Aí, quando você percebeu que a força de ar resultante ela é decrescente, num instante TA, que ele chamou, que é o tempo de abertura do paraquedas. No instante TA, ele disse que o paraquedas é aberto. Quando o paraquedas é aberto, você mudou uma variável, você mudou esse K. Você mudou a constante aerodinâmica que muda o arrasto exercido pelo ar, porque você muda a área de contato com esse ar. Então, na hora que essa constante aumenta muito, você aumenta a força de atrito exercida pelo ar. Então, essa força de atrito ela aumenta violentamente, se tornando maior do que o peso. Opa! E se a força de atrito exercida pelo ar se torna maior do que o peso, essa força restante passa a ser negativa. Por quê? Olha o sentido do movimento, para baixo. Como essa força subtraída dessa, eu gero uma resultante para cima, isso é contrário ao movimento. E se é contrário ao movimento, é negativo. Então é um momento onde a força restante já não é mais positiva. Ela é positiva e decrescente, mas é um momento onde a força restante se torna negativa. Por quê, Eduardo? Porque a força restante é contrária ao movimento. Eduardo, eu não estou visualizando isso direito. Bora montar uma expressão. Olha o que é está acontecendo aqui. Na parte de baixo, depois que o paraquedistas abre o paraquedas, que você mudou aquele K, que é aquela constante aerodinâmica, essa força resultante passa a ser quem? Força de atrito exercida pelo ar menos o peso. Força de atrito exercida pelo ar menos o peso. E dessa vez, galera, esse vetor tem módulo maior do que esse. Essa subtração entre eles vai me dar uma força resultante em outro sentido. Isso vai fazer a força resultante agora, ó, entre a subtração desse vetor e a subtração desse vetor, para cima. E essa força resultante, se ela for para cima, ela é contrária ao movimento, o que me indica um valor negativo comparado ao outro. Show de bola? E ela é muito alta, porque nesse momento de abertura do paraquedas, a velocidade do corpo é muito alta. E a área de arrasto aumenta muito, o que significa dizer que a força de atrito exercida pelo ar atinge o seu valor máximo. Então eu vou subtrair essa força de atrito do peso, criando uma força resultante contrária ao movimento e desacelerando. Vai chegar um momento, galera, que essa velocidade do objeto começa a diminuir, já que o movimento é desacelerado. E se a velocidade está diminuindo, ó, aí a força de atrito pelo ar também vai diminuir. Então, peraí, Eduardo. Eu subtraía, por exemplo, agora, eu tinha dito que o peso era 10, não era? E essa força de atrito, por exemplo, ela vai para valores maiores que 10. 20 em módulo. 20 menos 10. Depois 19 menos 10. Depois 18 menos 10. 17 menos 10. Porque essa força de atrito exercida pelo ar, ela vai decrescendo. Por que vai decrescendo? Porque ela depende da velocidade. Como em queda e o movimento é desacelerado, essa velocidade vai diminuindo. Como essa velocidade vai diminuindo, a força de atrito exercida pelo ar, apesar do paraquedas estar aberto, também vai diminuindo. Como essa força de atrito exercida pelo ar vai diminuindo, eu vou subtraindo agora 20 de 10, 19 de 10, 18 de 10, 17 de 10. Então essa força resultante, que é negativa, ela se torna em módulo decrescente. Então você pode, por exemplo, atingir uma força resultante de valor negativo máximo, mas essa força resultante vai caindo, vai caindo, vai caindo e vai em módulo se aproximando novamente de zero. E ela se torna decrescente também. Então perceba que primeiro ela é decrescente, mas é positiva. Mas logo em seguida ela é em módulo também decrescente, mas ela se torna negativa.
Show de bola? Isso faz você perceber que a força tem que ser sempre variada e que indica obrigatoriamente linhas curvas. Beleza?